Economia 4.0. Apresentação Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando o Economia 4.0 deste sábado, 7 de junho. Na Central Técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum. Na Gerência de Jornalismo e Esporte, Rafael Sequim. Na Direção Geral, Claudinei Girotti. E lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento FEComércio, a força do sistema ao seu lado. Crédito consignado CLT no Banrisul e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Fundada em 1983 em Nova Pádua, a Boscato Vinhos Finos prepara-se para lançar sua nova identidade visual no começo agora de junho. A revitalização da marca traduz o amadurecimento de um trabalho técnico sensível e cuidadoso. A engenheira agrônoma Roberta Boscato, que já divide a administração do negócio com o pai Clóvis Boscato, adianta que a nova imagem vai expressar a trajetória já consolidada e projetar o futuro da empresa com clareza e consistência. Com a gente hoje no Economia 4.0, justamente o Roberta Boscato, que vai falar um pouco sobre essas novidades e da trajetória da vinícola. Roberta, bom dia. Bom dia, Almir. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar compartilhando com vocês esse momento tão importante para nós. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui com vocês hoje. Que ótimo, Roberta. Vamos lá. O que vem nessa mudança nos próximos meses e próximos anos aí da Boscato? Olha, é com muita alegria que a gente está comemorando esses mais de 40 anos da vinícola, né? Nós estamos com 45 anos aí de trajetória e nesse momento de revitalização surgiu a necessidade, então, de uma nova identidade visual da marca, de nós expressarmos tudo que nós estamos já fazendo nos últimos anos e o que nós ainda temos por fazer, né? Então, além da identidade visual mais moderna, mais elegante, a gente também tem os rótulos novos, que foi uma solicitação imensa dos nossos clientes durante esse período, e que refletem isso, né? Então, são variedades de uvas viníferas que a gente tem, com uma produção de ponta. Trabalhamos muito a questão da sustentabilidade nos vinhedos, né? De uma forma global. Ou seja, nós trabalhamos desde a implantação do vinhedo, a escolha dessas variedades de uvas finas, o plantio, a irrigação, o manejo dessas variedades especificamente para a produção dos vinhos finos de alta qualidade, Almir. Então, este é um trabalho que precisa, né, e nós agradecemos muito esse espaço aqui, precisa ser divulgado. Porque a gente está inserido no mercado mundial de vinhos. A Boscato é uma empresa de vinhos finos já inserida no mercado mundial de vinhos. Nós exportamos desde 2003 e a gente quer continuar essa caminhada com os nossos clientes e com a grande alegria de poder dividir esse momento de renovação. Roberta, vamos falar um pouquinho justamente sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a vinícola. Qual é o carro-chefe? Qual é a produção da Boscato? Certo. Primeiro vamos falar do chefe? Vamos, claro, com certeza. Porque o carro-chefe passa pelo chefe, né? Que é o seu Clóvis Boscato. Ele é formado, né? E ele é enólogo desde 1972. E ele fundou a Boscato, é o fundador da vinícola desde 1983, e ele é o enólogo proprietário da vinícola e é o chefe, né, o nosso boss, que realmente toca todo o projeto e avança, né, de uma maneira espetacular com relação à qualidade, porque é uma experiência, é uma competência, uma habilidade que ele tem na produção, né,
e na elaboração desses vinhos gigante. Então, assim, a Boscato, ela é focada na produção dos vinhos finos já desde mais de há 4 décadas, e a nossa produção média hoje é em torno de 250 mil garrafas ano, todas elas de vinhos finos, certo? Dessas 250 mil garrafas, mais de 50% é focada a nossa especialização é na produção dos vinhos tintos finos envelhecidos. Então, nós temos vinhos tintos de guarda, já conhecidíssimos, né, da linha Boscato, da linha Cave e da linha Gran Cave Boscato, que levam esse nome devido ao tempo de amadurecimento nas barricas de carvalho e de envelhecimento nas caves. Nós temos caves próprias para o envelhecimento desses vinhos, tanto nas barricas de carvalho quanto nas garrafas. E este afinamento no processo de produção dessas 250 mil garrafas torna uma vinícola muito especializada no quesito de vinhos finos e na tecnologia de ponta. Por que, Almir? Porque para se fazer esse afinamento, esse final desse processo em caves, a gente precisa de toda uma bagagem que começa, como a gente estava falando no início do programa, desde a elaboração da produção, né, a implantação da uva no vinhedo. E com isso a gente conta com a alta tecnologia que a gente tem hoje implantada nesse processo de produção das uvas, para chegar lá no final e ter a qualidade necessária para que haja esse desdobramento na elaboração dos vinhos finos, com vinhos de alta qualidade e excelência, para amadurecer aí 5, 10, 20 anos, que é o caso que a gente tem do Anima Vitis. É um vinho que já está com 20 anos de envelhecimento. 20 anos e isso já? Para o Brasil é ouro, né? Sim. 20 anos de envelhecimento. Sim, o Anima Vitis, esse ano, em 2025, então também foi até uma coincidência, né? Coincidiu com esse novo... com essa nova revitalização da marca, coincidiu com esse novo lançamento dos rótulos, com esses 20 anos, né, coincidiu o envelhecimento do Anima Vitis. Então, a gente tem um vinho que não é da linha Boscato, Cave Boscato e Gran Cave Boscato, ele se chama Anima Vitis, justamente porque ele é um corte, uma assemblagem de 5 variedades de uva, Merlot, Cabernet Sauvignon, Alicante, Bouschet, Refosco e Antelota, dos nossos vinhedos, e que na safra de 2005, pela qualidade das uvas, de todas essas variedades de uvas, o seu Clóvis resolveu fazer um vinho que ele, naquela época, há 20 anos atrás, prospectou, eu tenho uma qualidade aqui ímpar, desta safra, e eu vou fazer um grande vinho. E realmente isso aconteceu, e isso se comprova agora, depois de 20 anos. Então, por isso que a gente está falando da comemoração dessa expertise, desse foco na produção, nessa visão inovadora que o Clóvis tem, de experiência, obviamente, né, de há 20 anos atrás conseguir enxergar isso que a gente está degustando hoje. E isso só com muita tecnologia e experiência a gente consegue. Com certeza. Então, para nós é uma grande satisfação, né? Você falava, Roberta, numa produção de 250 mil garrafas ano. Isso vem no abastecimento em parreirais próprios, ou que tem algum produtor que também atende vocês? É com muita satisfação hoje que a gente tem os nossos vinhedos, mas a gente continua a parceria com alguns produtores nossos, viticultores, né? A gente chama os nossos parceiros viticultores que produzem para Boscato, né? Uvas especiais, uvas diferenciadas, com esse controle que a gente faz, no caso eu como engenheiro agrônoma, na seleção das uvas e no controle biológico dos vinhedos. Então, esse é um grande diferencial da Boscato, que a gente vem trabalhando com controle biológico há mais de 25 anos, né? E os nossos parceiros viticultores são todos da Serra Gaúcha hoje,
e eles entendem, né, fazem parte do nosso processo, porque justamente a gente precisa de uma entrega muito boa desses produtos, né, dessa matéria-prima, para chegar no produto de qualidade, no vinho fino de qualidade que a gente entrega para o consumidor. E temos expansão no horizonte? Olha, a nossa uma coisa bem pontual da Boscato, né? Isso já foi determinado no nosso planejamento há mais de 20 anos, que nós nos especializaríamos em qualidade. Então, a quantidade, com relação a essas 250 mil garrafas, a gente acompanhou o mercado, a gente reduziu, né? Nós temos uma capacidade de 500 mil litros de vinho, né? Que dá aí em torno de uma capacidade máxima aí de 450 mil garrafas, mas que a gente se especializou e a gente mantém a qualidade nessa média de 250 mil. Então, sim, nós temos já, isso já há muitos anos, né? A gente pode expandir até 450 mil garrafas. Isso já aconteceu na Boscato e já é fato, mas uma média que a gente tem de produção é essa, de 250 mil. Então, isso já foi projetado lá 25 anos atrás, que a gente pode, sim, expandir até as 450 mil. A gente tem essa capacidade, essa condição, essa tecnologia para manter a qualidade dentro desse escopo. Né? Então, ótimo. Isso realmente já está previsto no nosso planejamento há mais de 25 anos. E rótulos, o que a gente tem? Quantos rótulos a Boscato hoje opera no mercado? A Boscato opera no mercado hoje com 2 rótulos da linha Grand Cave Boscato, que é o Grand Cave Cabernet Sauvignon e o Grand Cave Merlot, que é conhecidíssimo em concursos nacionais e internacionais, e são vinhos que ultrapassam as nossas fronteiras aí no Brasil. O Cave Boscato, né, a linha Cave, a gente conta com mais rótulos, é uma linha mais variada, onde a gente tem o favorito, que é o Cave Boscato Merlot, né, é o mais conhecido, é o mais consumido, né, e com certeza eu não tenho nenhum receio de dizer que é um dos melhores custo-benefício do mercado mundial de vinhos hoje. Então, em termos de qualidade e preço. O Boscato Cave Cabernet, embora seja mais antigo, né, da linha Cave, mais antigo que o Boscato Merlot, também é um vinho conhecidíssimo, reconhecidíssimo, né, pelo mercado. O Cave Cabernet Franc, que o Cabernet Franc é uma variedade de uva que ainda na época do meu avô, seu Aldo, a gente produzia, e que agora a gente voltou há uns 5 anos a produzir essa variedade, que está sensacional, está com uma adaptação ao nosso terroir fantástica. O Cave Touriga Nacional, que é uma variedade portuguesa, na época, quando teve o último congresso da OIV, em 2009, aqui no Brasil, o 39º congresso da OIV, foi um vinho ovacionado ainda naquela época, então é um vinho que a gente já produz há um bom tempo, prestigiando, né, toda a nossa cultura, né, nós somos brasileiros, a nossa origem é de lá, e o clássico dos clássicos, Cave Chardonnay, é um vinho extremamente elegante, já ganhou o Chardonnay do Monde, da França, é um vinho que é muito bem colocado no mercado, é um vinho que também recebe N premiações, agora em 2025, na feira, na WSA, ganhou medalha de ouro, quando foi para a prova, enfim, né. O Cave Riesling, como variedade de uva branca, trazendo também a questão da nossa descendência italiana, né? É um vinho que é das nossas origens. E as novidades, que são o Cave Pinot Noir tinto e o Cave Pinot Noir rosé. O Brasil é conhecidíssimo, mundo afora, pela produção de espumantes, e o vinho base espumante é o Chardonnay, e a gente sabe que é o corte com a uva Pinot Noir, né? E a Boscato, como é especializada na produção de vinhos finos, já produz há muitos anos o Cave Chardonnay, claro que o projeto já vem de mais de 10 anos até, desde a implantação, a gente investiu na Pinot Noir,
certo? E ela deu um resultado excepcional nos nossos vinhedos ali em Nova Pádua e em alguns viticultores nossos, como Pinot Noir fantástico, com desdobramentos aromáticos assim e notas elegantíssimas no rosé e no cave tinto. E essa... A ponto da gente, Almir, a ponto da gente duvidar disso. Então a gente chamou, a gente conta com uma consultoria da Itália, tanto para concursos quanto para qualidade. A gente chamou esse pessoal e disse, por favor, né, é isso mesmo que a gente está, né, a gente está tendo que buscar até nova na produção do Pinot Noir e tal, não produz há 40 anos Pinot Noir, está produzindo agora aqui nesses 10 últimos anos, e aí, não, o vinho está excelente, o vinho está com padrão excepcional, internacional, não tem o que botar e o que tirar nesse vinho. Então, com segurança, a gente está levando para o mercado um rosé de Pinot Noir e um tinto de Pinot Noir excepcional. Pois tem novidade por aí. Tem mais novidade por aí, mas só no lançamento a gente vai poder divulgar. Ah, tem mais linha, tem mais novidade. Tem mais, mas aí nós vamos guardar para o lançamento lá no dia 10. E me diz uma coisa, Roberta Boscato, engenheira agrônoma da Boscato Vinhos Finos. Para exportação, como é que está? Que mercados a Boscato tem conquistado? A Boscato, ela já, né, tem participação em alguns mercados internacionais. Hoje, atualmente, né, 2025, 24 e 25, a gente está na República Tcheca e na Austrália. Nós mantemos esses mercados há mais de 20 anos. Gostaríamos, né, de ter uma expansão maior nos mercados que a gente já tinha, que eram Estados Unidos e Suíça, esses outros mercados da Europa, que estão um pouco mais difícil agora no atual momento, mas a gente quer retomar esses mercados com certeza, e com esse novo fôlego da Boscato, quando não muito, né, de uma maneira mais próxima possível. Mas, em se tratando de mercado mundial de vinhos, Almir, a gente recebeu os dados agora essa semana da OIV, da Organização Internacional da Uva do Vinho, e a gente vê que existe uma redução, né, no consumo mundial, 3,3% da produção foi reduzida, né, em termos de milhões de litros. Mas isso aumenta preço também, né? Não é a questão. A questão é que existem alguns países, né, que nem a China, por exemplo, que está implantando muito vinhedo e que daqui a pouco vai produzir muito vinho. E alguns países que estão reduzindo a área. E o consumo, e tem as questões climáticas também, que a Boscato já vem preparada já há 2 décadas. Então a gente já está com sistema de irrigação há 2 décadas, né? Mais de 20 anos, porque a gente já sabia, já tinha estudado, já sabia que existiria este efeito de aumento da temperatura. Por isso que a nossa especialização é na técnica, Almir. Então, tanto na parte enológica quanto agronômica, nós estamos preparados. Claro que o ano passado, com relação às enchentes, foi uma surpresa para todos, ninguém esperava, mas por nós estarmos preparados, a recuperação, a gente aqui hoje falando, porque a gente teve condições de se recuperar, né? Sim. Por estarmos preparados para esses eventos. Então, o gaúcho tem muito dessa resiliência, né? A gente está aqui conversando hoje contigo, por quê? E a gente quer continuar essa conversa, né, contigo, com os nossos clientes, com os nossos amigos, com os nossos parceiros, porque a gente quer estar preparado não só como a gente estava com relação aos efeitos de temperatura, e agora muito mais com relação aos efeitos das enchentes. E a gente estava já prevendo, a gente tem um manejo interno, no caso do controle biológico, onde a gente deixa, né, a gente faz uma drenagem especial para isso, e a gente não sofreu uma perda, né, gigante, como alguns outros vinhedos tiveram essa perda. No mundo, eu estou falando de cenário mundial, de produção mundial de vinho. Por quê? Porque alguns vinhedos menos preparados, eles sofrem mais essas perdas e tem que se reconstruir, tem que se plantar novamente, né? É preciso reconstruir, né? Isso. E até que essas áreas sejam replantadas, demora um tempo para elas começarem a produzir de novo. Então, por isso que no mercado mundial a gente tem
tanto na área de produção mundial de vinhos, né? A gente tem, às vezes, uma queda, que nem agora, na produção, mas daqui a pouco mais, quando tal país que está plantando vai começar a produzir, como eu dei o exemplo da China, que vai ser um gigante na produção mundial, ele já está em terceiro no plantio, mas está em 16º, no 14º em termos de área, e o Brasil está em 18º em termos de área, e a nossa produção está diminuindo também, né? Deu uma diminuída agora de 2023 para 2024 em termos de produção de uva, também devido a esses efeitos, né, no Rio Grande do Sul. Então, aquilo ali está no nosso relatório da OIV, esse efeito que teve no Rio Grande do Sul com relação ao clima, isso está ali, mas não é uma coisa permanente, não, foi nesse período, né, e que agora, 2025, a gente prospecta o quê? Que os vinhedos se recuperem, que nem a gente teve a safra 2025 excepcional. Então, foi uma recuperação maravilhosa que a gente teve de 2024 para 2025 já nos nossos vinhedos do Rio Grande do Sul e no Brasil, né, como um todo, áreas plantadas em grande escala em vários territórios do Brasil. Então, a gente vê uma expansão do mercado. Mas o que a gente quer que o nosso consumidor entenda? Que muito dessa produção de baixa qualidade está vindo para o Brasil, principalmente por meio de tráfico. Certo? Sim, sim. Saiu a gente da economia, tu deve saber que agora, nessa última semana, em rede nacional, se divulgou que são quase 500 bilhões de reais que a gente tem problema com relação ao tráfico de bebidas Sim, importação irregular, né? A importação a produção né, dos combustíveis que também estão sofrendo isso aí, né? Uhum. Então, o que a gente quer é conscientizar, por isso que eu te agradeço demais esse espaço, né? Que o Brasil, sim, ele tem uma produção de qualidade e que o nosso consumidor tem acesso a isso. Por quê? Assim como a gente tem a Boscato, tem outras empresas que produzem a uva, produzem o vinho e comercializam. Sim. Esse vinho está dentro da nossa região, que é o Rio Grande do Sul, está dentro da Serra Gaúcha. Então, é de fácil acesso ao nosso consumidor ter uma produção digna, né, uma original, que eu digo, de alta qualidade na produção do nosso terroir, que o nosso terroir é simplesmente excepcional na Serra Gaúcha para a produção de uvas de alta qualidade. Quando a gente trabalha em microclimas adaptados para a viticultura de vitis vinífera, de uvas finas, tintas, tanto brancas quanto tintas. E esse produto está disponível aqui. E o nosso consumidor, ele tem paladar. Então, a questão do enólogo, do sommelier, agora muito em voga, né, é que essas pessoas tenham um paladar realmente apurado e saibam diferenciar um vinho de qualidade, um vinho de origem, né, saibam ler um rótulo. Tá lá no contrarótulo da Boscato, né, produzido, de preferência, elaborado, né? Mas às vezes o óbvio tem que ser dito e tem que ser lido, né? Produzido e elaborado na origem, produzido e elaborado pela Boscato Vinhos Finos. As uvas são produzidas pela Boscato, os vinhos são produzidos pela Boscato. Existem muitas empresas que fazem só uma parte do processo, ou que só importam, ou que só revendem um produto que não sabe-se lá nem a origem. Então, é muito importante para a nossa economia que a gente observe a origem dos produtos, para que a gente não compre o produto de tráfico, para a gente não compre o produto sem origem. Claro. Não só se tratando de vinhos, mas outras bebidas também. E o próprio combustível, né, que está tão... Com certeza. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Com mas, certeza. assim, o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem uma produção invejável na agricultura familiar, né, em hortifruti granjeiros, e aí a gente entra em toda a cadeia de frutas temperadas e toda a cadeia não só de frutas e hortaliças, mas dos cereais e também da nossa pecuária. Meu Deus, a gente tem uma procedência de origem, né, de toda a carne, não estou falando só de carne bovina, mas suína, ave, sim, nós estamos com esse problema, mas é um problema passageiro, né, da gripe, como eu digo, toda a gripe que vai passar. Com certeza. E é um problema pontual, mas assim, a gente tem produtos de grande qualidade que a gente pode harmonizar com esses vinhos. Isso. E isso se chama harmonização por autóctone.
por origem. Então, por exemplo, Almir, se a gente tem um Grand Cave Cabernet, um Cave e um Grand Cave Merlot, que seja, a gente tem como harmonizar com carnes da nossa região, com carnes do nosso Brasil, entende? E você não precisa pegar uma carne importada para harmonizar esse vinho. Isso. A gente tem produto interno maravilhoso, de grande qualidade, para fazer essa harmonização com os nossos vinhos. Exato. Guaibeiros, estamos encerrando Economia 4.0 deste sábado, 7 de junho. Eu queria agradecer muito a Roberta Boscato por dividir com a gente esse conhecimento sobre vinícola e desejar a Boscato Vinhos Finos um excelente desempenho nos próximos meses, principalmente de venda e de crescimento. Roberta, muito obrigado, hein? Muito obrigada, Almir, e obrigada a todos os ouvintes. Guaibeiros, o Economia 4.0 é um oferecimento Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado, crédito consignado CLT é no Banrisul e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Queria desejar a todos um final de semana em família, uma semana cheia de inovação e tecnologia e nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.